Como escolher uma corretora de valores para investir nos Estados Unidos? Bom, assim como no Brasil, eu já fiz alguns vídeos aqui ensinando como você escolher uma corretora de valores no Brasil. E o que eu sempre digo é assim, não existe a melhor corretora, existe aquela que melhor atende às suas necessidades. Então o que eu vou trazer nesse vídeo são alguns pontos que você deve avaliar na hora de escolher uma corretora para ver qual atende melhor à sua necessidade. Meu nome é Leandro Cabral, esse aqui é o canal 500 Pratas. O objetivo do 500 Pratas aqui é ajudar você, investidor de renda variável. Assim como talvez não exista a melhor corretora, mas aquela que melhor lhe atende, também investir lá fora não é para todo mundo. E é por isso que eu fiz um vídeo, vou deixar o card aqui em cima, dizendo por que eu decidi investir nos Estados Unidos, depois você pode assistir também. E quando a gente fala de corretora, você precisa avaliar alguns pontos, algumas características que tem entre as corretoras aí, para ver qual atende melhor às suas necessidades. Primeira coisa que eu considero extremamente importante, o suporte. Como nós vamos investir nos Estados Unidos, mas somos residentes brasileiros, então é natural que nós não tenhamos facilidade com a língua, pelo menos a maioria do povo, né? Claro que tem muita gente aí que fala inglês, tem fluência em inglês, mas não são todas as pessoas. Eu, por exemplo, eu tenho um inglês básico, me viro aos poucos, já estudei inglês, mas nunca tive facilidade em aprender a língua, e eu sei que a maioria dos brasileiros vive essa realidade. Então é a primeira coisa que você tem que levar em consideração, porque como nós estamos abrindo conta em uma corretora americana, você precisa avaliar se o suporte que eles vão oferecer também é em português ou somente em inglês. Se for somente em inglês, você obviamente tem que dominar essa língua. O segundo ponto é a taxa de corretagem. Dependendo do valor que você vai aportar, a taxa de corretagem não faz tanta diferença, né? Agora, se quem aporta um valor mais baixo por mês, tem que dar uma olhada na taxa de corretagem, porque pode ser que o percentual que ela representa em relação ao valor do seu aporte acaba interferindo na sua rentabilidade aí, pelo menos no curto prazo. No longo prazo isso aí não vai fazer muita diferença. Um terceiro ponto que eu listo aqui é a taxa de custódia. Você sabe que as corretoras, algumas cobram uma taxa de custódia para que você deixe os seus ativos custodiados lá, né? Então tem que avaliar se a corretora que você está pensando em abrir conta cobra taxa de custódia ou não. Um quarto ponto que eu listo aqui como importante é o valor mínimo de abertura. Algumas corretoras dos Estados Unidos cobram um valor mínimo para que você abra a conta lá, tá? E outras não existe esse valor mínimo, não precisa ter valor nenhum, você simplesmente abre e começa a investir com qualquer valor. E um quinto e último ponto que eu trouxe aqui são os ativos disponíveis. Então o que você quer investir lá fora? Você quer investir em stocks, REITs, ETF? Você quer investir em mercados futuros? Veja quais são os ativos que a corretora possibilita com que você negocie. E ainda um sexto ponto que eu coloco aqui para que você leve em consideração é a burocracia na hora de abrir conta. Porque tem corretoras que você tem que enviar documento via fax, tem que enviar passaporte, demora quase um mês para te responder lá com a abertura, então é um saco. E já outras você abre em questão de 10 minutos, tá? Então é mais um ponto a ser observado. Bom, diante de todos esses pontos aqui, eu vou mostrar para vocês qual é a corretora que atendeu às minhas necessidades e eu vou explicando isso aqui na tela. Bom, e a corretora que melhor atendeu às minhas necessidades, diante de tudo que eu mostrei aqui para vocês, é a Avenue. O primeiro ponto que eu listei aqui, gente, o atendimento em português. Então o próprio site você já consegue mudar aqui para português ou inglês, tá? Você consegue falar com a Avenue pelo WhatsApp em português, e-mail em português, tem o chat aqui na plataforma para você tirar dúvida, também com atendimento em português. Por que ela é uma corretora tão preparada para atender o brasileiro? Porque o fundador, que foi o Roberto Lira, foi o mesmo que fundou a Clear, que vocês todos devem conhecer, ele foi lá nos Estados Unidos e criou uma corretora lá, só que já com o objetivo de atender os brasileiros. Então, por isso que ela é uma corretora que ela está muito preparada para dar todo o suporte aqui para o brasileiro. Então, é muito fácil você que tem alguma dificuldade com a língua, fica muito fácil você conseguir o atendimento, todo o suporte que a Avenue te dá, porque é tudo em português. É como se você estivesse realmente abrindo conta e tendo suporte de uma corretora aqui no Brasil, mesmo ela estando lá fora, tá? Bom, o segundo ponto que eu considerei aqui são as taxas de corretagem. Então eu vou mostrar aqui para vocês, ó, vem aqui no site da Avenue e já tem a opção de custos aqui, ó. Corretagem, operação até $100, você vai pagar $1 de taxa de corretagem. Então aqui, se você investe, por exemplo, $50
por mês, ou 50 dólares em cada compra que você vai fazer, você vai pagar R$1 de taxa de corretagem, você vai dar aí 2% do seu aporte. Então isso no curto prazo pode até gerar um certo impacto na sua rentabilidade, mas no longo prazo acaba não gerando, porque você tem a possibilidade de estar exposto nas melhores empresas aí do mundo e uma das melhores economias do mundo também, tá? Agora, quem investe acima de 100 dólares, de 100 a 1.000 dólares, que é o meu caso, por exemplo, eu sempre vou investir acima de 100 dólares, aí você paga 1,50 de corretagem. Mas aí olha só, se eu invisto, por exemplo, 150 dólares, aí 1,50 de corretagem vai dar 1%. Gente, uma corretagem que ela é menos de 1% do seu aporte já acaba não fazendo muita diferença, né? Agora, se você faz um investimento de 1.000 dólares, você vai pagar 1,50 de corretagem, a gente já está falando aí de um valor aí que é 0,15% do seu aporte. Então acaba nem fazendo diferença nenhuma a taxa de corretagem. E por aí vai, né? De 1.000 dólares a 2.000 dólares você paga 4,30 e acima de 2.000 dólares é 8,60. Então, são valores que acabam impactando muito pouco pelo tamanho do aporte. Isso aqui já foi mais caro, já baixou, então é provável que isso aqui vai baixar ainda mais no futuro. Mas lembrando que se você usar o link que eu vou deixar aqui embaixo, as 10 primeiras operações que você fizer, você não paga nada, beleza? Bom, e aí eu falei da taxa de custódia, que você tem que ver se a corretora cobra. E eu tenho esses custos aqui, por exemplo, custo de manutenção na Avenue, não tem, né? É de graça. Algumas corretoras cobram, na Avenue aqui é de graça. Custo para transferir minhas ações. Uma coisa legal nos Estados Unidos, diferente do Brasil, é que para você migrar de uma corretora para outra é bem fácil, tá? Você simplesmente entra em contato com a corretora de destino e eles mesmos fazem todo esse processo. É claro que aí você tem que pagar uma taxa de retirada da corretora que você está saindo. Então, você pode verificar a taxa também da retirada dessas corretoras. No caso da Avenue aqui, para você entrar para a Avenue, ela não cobra nada, né? É zero a entrada, inclusive da DriveWealth. Quem usava DriveWealth agora está migrando para essas contas, estão migrando para a Avenue, né? Então isso não tem custo. E caso você vá tirar da Avenue, depende do modelo que você vai usar, mas o modelo mais usado aqui, que é o ACAT saída, você vai pagar 100 dólares, beleza? Depois o que eu tenho aqui? Custo de depósito e retirada, então para você enviar e retirar dinheiro, né? Isso é uma coisa legal porque a Avenue ela tem um sistema próprio de conversão. Você sabe que quando a gente vai enviar dinheiro para os Estados Unidos, não é um TED igual ocorre no Brasil, que eu transfiro para você transfere para mim através do TED. Lá é através do Switch, então é um processo diferente e a Avenue ela já fez tudo isso dentro dela para que ficasse o mais parecido possível com um TED. Então, basicamente, o que você vai fazer, você entra aqui na sua conta, na conta do seu banco, e você faz um TED para a conta da Avenue. Pronto, já vai aparecer lá na corretora. Parece que foi um TED, mas não foi. Nesse processo de sair aqui da sua conta no Brasil e cair na conta da sua corretora lá nos Estados Unidos, que é a Avenue, existiu todo um processo que você nem percebeu, que durou frações de segundo, que foi todo esse processo de transferência para tirar o dinheiro do Brasil e levar lá para fora, tá? E aí beleza, esse depósito não tem custo e a retirada para você fazer um TED aqui para o Brasil também não vai ter custo, tá? Se você não usar o processo de conversão da própria de real para dólar da própria Avenue, aí tem algumas taxas que você pode verificar aqui. Qual é o custo do câmbio, tá? Também você tem que saber que sempre que você vai investir nos Estados Unidos vai ter um custo de câmbio, então é 0,38% de IOF, que isso aqui é padrão, a tarifa de câmbio não existe, e aí o dólar, né? As instituições que fazem essa conversão sempre cobram aí um spread em relação ao dólar comercial. E aí varia de uma instituição para outra, na Avenue aqui, dependendo da hora do dia, vai dar 1 a 2%. A gente pega os bancões grandes, eles vão cobrar muito mais que isso, 5, 10%. Então isso aqui também é um valor que está bem dentro do aceitável. O que mais tem aqui? Ativos disponíveis. Como eu invisto no longo prazo, eu só quero investir lá fora em stocks, REITs e talvez ETF, eu não decidi ainda, talvez eu invista, tá? Então ela justamente atende esses pontos aí, stocks, REITs e ETF, então para mim é o que atende. Bom, como você vai fazer para abrir uma conta? Pode clicar no link que eu deixei aqui embaixo para você ter as 10 corretagens de graça. Cara, é muito simples, você simplesmente vem aqui em Abra a sua conta e aqui vai vir uma série de formulários que basta você ir avançando, tá? Então aquele procedimento de formulário padrão, vai pedir os seus dados, né? Telefone, CPF, RG, endereço, é casado, é solteiro, você simplesmente vai preenchendo aqui, vai avançando, tá? Depois vai ter que enviar uma fotinha do documento lá. Cara, não tem segredo nenhum, questão de 10 minutos aqui você consegue abrir a sua conta.
Uma coisa que é interessante, vai chegar em um ponto aqui que você for avançando, que tem a opção de conta conjunta ou a conta individual. Isso é importante para o caso de sucessão patrimonial, mas que isso também eu vou trazer especialistas aqui no canal para esclarecer melhor como funciona, tá? Mas basicamente é assim, ó, se a conta for individual, o herdeiro aqui ele vai ter que entrar com um processo inventariado, pode ser que ele tenha que pagar alguns impostos lá, tá? Sobre a herança. Se você abre a conta conjunta da Avenue é no padrão JTWRS. O que é isso? Diferente aqui no Brasil, quando você tem conta conjunta com outra pessoa, se uma das partes falta, a outra parte não pode mexer no patrimônio até que saia o inventário. Ele pode até mexer, mas na metade do patrimônio. Agora, lá nos Estados Unidos, quando você abre uma conta JTWRS, que é uma conta individual que dá o direito de herança de 100% para quem fica. Então, se você abre uma conta em conjunto com a sua esposa, por exemplo, nesse modelo, se uma das partes falecer, a outra parte fica com todo o capital e acaba não tendo que pagar imposto sobre herança lá nos Estados Unidos, tá? Mas isso a gente vai se aprofundar mais, eu vou trazer especialistas aqui para deixar isso aqui bem claro como funciona para ajudar você. Então, essa diferença é importante na hora de você preencher se você vai querer individual ou conjunta. Conjunta é sempre mais fácil o processo, evita pagar impostos, é mais fácil o processo de transferência lá fora, caso uma das partes falte. Bom, e aí é isso, você vai avançando, você vai concluir o processo, você já vai receber os seus dados de login e senha e no mesmo momento você já pode fazer uma TED lá para Avenue e começar a fazer os seus investimentos no exterior. Espero que eu tenha te ajudado nesse vídeo, deixe seu like, compartilhe, se não é inscrito, se inscreva no canal. Se tiver algumas dúvidas também pode deixar aí nos comentários que a gente vai te ajudar e eu te vejo no próximo vídeo. Fui!